o professor George Cabral fez o convite para fazer uma fala aqui nessa segunda palestra do ciclo bicentenário das independências, e pela data, a gente está em abril, se aproximando aí dos festejos, da primeira Batalha dos Guararapes. Eu escolhi falar um pouco sobre essa batalha, né? Também vou estender aqui minhas saudações aos ouvintes, porque também tem gente externa ao Instituto participando, de outros institutos, prazer recebê-los. E a minha fala, né, que eu vou intitular aqui mais ou menos como O Outro Lado de Guararapes, eu vou fazer nessa fala algumas reflexões sobre as lutas entre portugueses e holandeses, ancoradas em fontes neerlandesas sobre os eventos ocorridos em abril de 1648. E foi em abril de 48 que parte substancial do exército da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais foi batido por uma tropa de número inferior nos Montes Guararapes e retornou, né? Essa tropa voltou desmoralizada para o Recife, e aí a historiografia diz ali que selou-se o destino do Brasil holandês. Esse golpe duríssimo que a companhia recebeu em Guararapes, ele viria a ser repetido em fevereiro de 1649, e ele teve repercussões imediatas e decisivas para o desfecho da história do Brasil holandês, pelo menos para a presença dos holandeses no Brasil. Todavia, as repercussões dos eventos em Guararapes ultrapassaram, né, amplos intervalos temporais e seriam continuamente discutidos ao longo dos anos. E uma das principais razões dessa rememoração, além da vitória propriamente dita, está a vinculação desse feito, né, como sendo uma obra de um exército majoritariamente composto por mestiços, negros e indígenas. No século XIX, essas vitórias luso-brasileiras nas duas batalhas dos Guararapes, elas influenciaram a geração de intelectuais que, após a independência, se esforçavam para criar símbolos do Estado recém-criado. Nesse sentido, Guararapes foi interpretada por esses historiadores como um episódio fundador da nação. Friedrich von Martius e Francisco Adolfo de Varnhagen, membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e outros historiadores depois dele, davam um destaque amplo ao fato de que os neerlandeses sucumbiram, né, diante de uma tropa formada por brancos, negros, indígenas, mestiços, e essa junção de elementos étnicos distintos forneceriam elementos de uma grande carga simbólica que foram associados às teorias de von Martius. Para Martius, a vitória dos portugueses ou brasileiros, entre aspas, era resultado da união de forças das três raças do Brasil contra um invasor estrangeiro. Esses historiadores, eles omitiram a relação hierárquica típica de uma sociedade escravocrata e estamental entre os tais grupos. A união era uma coisa bastante artificial. E se esqueceram também que boa parte, assim como boa parte dos historiadores contemporâneos, que as tropas que compunham a Companhia das Índias Ocidentais, ela também tinha em suas fileiras mestiços, indígenas e negros, portugueses também. E aí a representação formadora do imaginário nacional foi tardiamente utilizada pelo próprio Exército Brasileiro. Em 1994, o general Zenildo Lucena decretou o dia da primeira Batalha dos Guararapes, 19 de abril, como o Dia do Exército. E a lei vincula o nascimento de uma instituição nacional a um período em que a ideia de nação estava longe de existir. Mas claro que eu não vou me estender aqui sobre a construção de um mito de formação da nação a partir de Guararapes, nem elaborar mais sobre a escolha simbólica desta data. Isso é um simbolismo, a gente entende as licenças que são tiradas, mas vale essas ressalvas que eu fiz. Porque o meu objetivo aqui é tratar de eventos anteriores e posteriores à primeira Batalha dos Guararapes, que podem permitir que a gente repense o confronto e, sobretudo, o desfecho desse confronto.
Eu prefiro, particularmente, pensar a derrota, ou atribuir a derrota da Companhia das Índias Ocidentais a fatores externos, praticamente não mencionados no conjunto de interpretações sobre a batalha, sem excluir, obviamente, claro, tá, a estratégia errada dos comandantes da Companhia das Índias Ocidentais e, obviamente, a capacidade e qualidade dos comandantes e das tropas locais que foram capazes, efetivamente, de dobrar um adversário numericamente superior e melhor equipado. Então, a primeira batalha nos Montes Guararapes, ela foi resultado de uma tentativa do comando das tropas da Companhia das Índias Ocidentais de romper um forte cerco imposto pelas tropas luso-brasileiras. Desde meados de 1645, né, que era a data do início da rebelião contra o domínio da Companhia, as tropas locais de luso-brasileiros passaram a controlar a maior parte do território antes sob jurisdição da Companhia das Índias. Após as vitórias das tropas luso-brasileiras em Santo Antônio, Tabocas, né, no Engenho Turlon, Casa Forte, e as rendições das fortificações da Companhia em Porto Calvo, em São Francisco, em Penedo e no Pontal de Nazaré, no Cabo de Santo Agostinho, os neerlandeses eles ficaram reclusos à Praça do Recife, mas ao norte essas tropas, né, também ficaram reclusas em outras posições da companhia, em Itamaracá, no Forte Orange, na Paraíba, no Forte Cabedelo, no Rio Grande, no Forte Seulen, ou Reis Magos, né, até com um pouco mais de liberdade naquelas capitanias mais ao norte. Seria apenas no segundo semestre de 1646, graças ao reforço em tropas enviado pela República das Províncias Unidas, que os neerlandeses puderam respirar um pouco e partir para algumas ações ofensivas e de contra-ataque. Contudo, essas tentativas feitas pelo principal comandante das tropas da companhia, Sigismund von Schop, que era experiente militar na guerra local, essas tentativas se mostraram infrutíferas. O cerco ao Recife e as demais praças do norte do Brasil ele foi mantido. A maior chance de romper o forte sítio terrestre imposto pelas tropas luso-brasileiras deu-se com o envio, em 1647, da frota comandada pelo almirante Witt Cornelisson de Witt. Essa armada chegou ao Recife em março de 48. Apenas com esse reforço eles, né, tinham agora a capacidade operacional e numérica de tentar preparar uma nova ofensiva terrestre para, enfim, romper o cerco imposto pelos luso-brasileiros. E após um debate entre autoridades civis e militares a respeito de qual seria o próximo passo da companhia no enfrentamento dos luso-brasileiros, venceu a opção menos encorajada pelos comandantes militares, que era tentar forçar as tropas inimigas a entrar em confronto campal com as forças da companhia. Era a busca por uma batalha decisiva. Em abril, 18 de abril, Van Schop, à frente de 4.500 homens, seguiu para o sul do Recife, né, em direção a Muribeca. Ele esperava bloquear o caminho terrestre para o Cabo de Santo Agostinho, onde estava localizado o porto, que atendia, né, as tropas luso-brasileiras. Né, ele queria tirar o acesso ao porto, né, que era essencial para quebrar a linha de suprimento entre o Cabo de Santo Agostinho e o Arraial Novo do Bom Jesus. Era do Arraial que partiam as tropas que atacavam e circulavam nas cercanias do Recife. E se fosse concretizado o objetivo do Von Schop, as tropas luso-brasileiras certamente iriam tentar romper esse bloqueio terrestre e dar, portanto, aquilo que eles queriam, que era uma batalha campal. O primeiro encontro da tropa de Von Schop com os luso-brasileiros ocorreu numa área chamada Barreta, um pouco adiante de Afogados. Após desbaratar a tropa luso-brasileira nesta localidade, os homens da companhia pernoitaram numa área chamada Leitaria, que era uma área de pasto para gado, ali, mais ou menos em Boa Viagem, né, no litoral. E essa parada era necessária para esperar a retaguarda da tropa da companhia, mas, por outro lado, ela foi suficiente para a chegada de reforços luso-brasileiros que, no dia 19 de abril, atraíram os contingentes da Companhia das Índias Ocidentais para uma série de outeiros que ficavam no meio do caminho entre o Recife e a Muribeca. Lá
cerca de 2.200 homens das tropas luso-brasileiras entraram em conflito com a tropa da Companhia das Índias Ocidentais em um terreno favorável ao contingente de menor número, e o desenrolar e o desfecho dessa luta é bem conhecido. Né? Não cabe, né, fazer uma descrição pormenorizada do que aconteceu nesse momento. Todavia, quando a gente parte para analisar os relatórios dos comandantes da Companhia das Índias, que participaram de Guararapes, sobretudo os Vanscope e Cornelis van der Brande, o segundo em comando, mas também o diário do almirante de Witte, também observar as atas do governo do Brasil, né, o Alto e Secreto Conselho do Brasil, e outras listagens da companhia referentes àquele episódio, a gente consegue contar uma história um pouco usualmente negligenciada pela historiografia. E essa história que eu estou contando aqui, ela mostra como a indisciplina das tropas da Companhia das Índias Ocidentais foi um fator importante na derrota da companhia em Guararapes. Antes de continuar a tratar desse episódio, é conveniente, eu acho importante que a gente veja qual era a situação da companhia após o início da rebelião dos luso-brasileiros em meados de 1645, porque eu entendo que perceber qual era o clima das tropas na área de jurisdição da companhia vai ser essencial para entender a derrota em 1648. Uma vez iniciado o cerco em 1645, as tropas da companhia passaram a sofrer substancialmente com problemas logísticos que ocasionaram diversas deserções e motins de soldados. Tais reações, que eram infrações graves no mundo militar, ocorreram no Brasil com mais frequência justamente nos períodos em que os homens estavam sob maior pressão militar, cercados em suas fortificações e extremamente dependentes das remessas de alimentos provenientes da Europa. A primeira e mais frequente dessas duas infrações capitais a figurar nos relatos e documentos governamentais foi a deserção. Embora a deserção tenha sido um sério problema para a administração da companhia no Brasil, é difícil quantificar ao longo dos anos, essa deserção ao longo dos anos, tá? E isso se deve porque os relatos são muito fragmentados e pouco concretos em relação aos números. A gente tem algumas exceções, e uma delas, certamente, é o depoimento do oficial, né, de um dos oficiais da guarnição do forte, que foi entregue aos luso-brasileiros no Cabo de Santo Agostinho em agosto de 1645. O relato do capitão proveniente da cidade de Amsterdã, chamado Nicolaas Clasen. Em depoimento de novembro de 1645, o Clasen afirmou que havia 8 companhias de ex-militares da Companhia das Índias a serviço dos portugueses. Eram quase 260 homens, soldados, atuando em Pernambuco, Goiânia e na Paraíba. E era gente que tinha fugido do Cabo, né, e de outras guarnições. Era um número relativamente elevado, pois a guarnição total da companhia nesse ano, ou pelo menos entre setembro de 1645 e janeiro de 1646, era de pouco mais de 2.000 homens. Então, estamos falando aí de mais ou menos 13% de desertores. Essa quantidade, ela continuou, de desertores, continuou a aumentar nesse período. E parte da companhia de Clasen, cerca de 60 homens, ela voltou para o Recife quando ela tinha sido designada para montar uma emboscada contra os seus ex-companheiros na área do Forte das Salinas, nos arredores aí entre o Recife e Antônio Vaz. Esses homens, eles se beneficiaram de uma anistia emitida pelo governo neerlandês em fins de agosto de 1645. E esse indulto, ele levava em consideração que esses homens passaram a servir aos portugueses por temor de serem assassinados após a entrega da fortificação do Cabo e por conta da pressão do comandante da fortificação, Diederik Hoogstraten, né, que tinha pressionado os seus homens a servir aos portugueses e que tinha entregue a fortificação. Então, por ter medo de acontecer algo de ruim com eles, eles aceitaram entregar a fortificação e, na primeira oportunidade, voltaram para o lado neerlandês.
além desses homens coagidos a mudar de lado no Cabo de Santo Agostinho, entre agosto de 45 e fins de 46, muitos soldados da companhia abandonaram ou tentaram deixar suas posições para engrossar as fileiras do inimigo ou para receber livre passagem para voltar para casa. Os bem-sucedidos saíam em grupos de tamanho diversos, né? Enquanto os capturados na tentativa de fuga usualmente eram punidos com a morte. Essas fugas ocorreram nas guarnições do Recife, nas guarnições de Antônio Vaz e em outras localidades cercadas por tropas luso-brasileiras. A queixa desses homens e o motivo impulsionador da fuga era proveniente, né, segundo as fontes, por conta da diminuição da ração de pão. Quem diz isso é um autor anônimo de um diário de Arnhem de 1647. E essa redução da ração ela é verificada em outros relatos contemporâneos, como, por exemplo, do soldado Peter Hansen, que servia no forte Frederick Hendrick, 5 Pontas, nesse mesmo período. Ele relata o problema da fome entre os soldados e as murmurações decorrentes desse problema. Para o diretor da capitania da Paraíba, né, o diretor neerlandês da capitania da Paraíba, Paulus de Ling, o esgotamento dos alimentos tinha levado muitos franceses e valões da companhia do capitão Claude Prévost a desertar. No sul de Pernambuco, ao sul de Pernambuco, os fortes da companhia em Porto Calvo e no São Francisco capitularam, em parte por causa da falta de comida em seus armazéns e por conta das pressões feitas pelas tropas, inflamadas pela obtenção de notícias a respeito das derrotas das forças da companhia em combates como Tabocas e Casa Forte e da queda do forte no Cabo de Santo Agostinho. Então, com muita gente a ponto de se amotinar, os comandantes preferiam entrar em acordo com os sitiadores. Os rebeldes luso-brasileiros, por sua vez, ao saber das péssimas condições de existência nas guarnições neerlandesas, eles atiçavam ainda mais os ânimos dos militares, enviando-lhes cartas que os instigavam a desertar. Essas cartas eram escritas em neerlandês, em alemão, em francês, por desertores da companhia e eram assinadas pelos líderes da rebelião, né? E usualmente deixadas nas vizinhanças das fortificações e das muralhas dos pontos fortificados. Elas continham, usualmente, essas cartas de quartel, né? Elas prometiam um bom quartel, passagem livre para a Europa, pagamento de todos os vencimentos atrasados e a possibilidade de servir aos portugueses. De acordo com uma das cartas encontradas e entregues ao governo neerlandês, datada de março de 1646 e escrita por Diederik van Hoogstraten, o ex-comandante do Cabo, e também escrita, mas assinada por André Vidal de Negreiros, essa oferta de quartel era válida até mesmo para os homens que fugiram de volta para a Companhia das Índias Ocidentais com Nicolas Clasen. E essa prática, uma prática de enviar cartas de quartel para obter, sem precisar entrar em confronto, a deserção dos soldados inimigos, ela foi utilizada em 1647 e se encontrou também cartas desse mesmo teor em dezembro de 1653 e janeiro de 1654, quando as tropas da companhia continuavam sitiadas no Recife e Antônio Vaz. Apesar da dificuldade em precisar o impacto da deserção em números, a gravidade da situação pode ser percebida através de algumas medidas emergenciais tomadas pelo governo. Pouco depois da entrega do Cabo, em 645, e da rendição dos fortes em Porto Calvo e São Francisco, em 46, também incluindo aí as derrotas em Tabocas e no Engenho Tourlon, ainda em 45, o governo da companhia decidiu cunhar uma grande soma de moedas para, como eles diziam nos relatos, contentar os militares. Esse dinheiro emergencial, né, seria destinado ao pagamento da ajuda de custo semanal da tropa e também para comprar alimentos a comerciantes, aqueles que ainda tivessem alimento disponível. E também o governo aumentou a ração de pão dos soldados em detrimento da
ração distribuída aos civis. E aí eles esperavam diminuir o descontentamento da tropa, que não estava só fugindo pacificamente, mas também planejando sabotar peças de artilharia, proferindo ameaças ao governo ou mesmo se amotinando. Em outubro de 45, 645, no Forte Prince William, em Afogados, alguns dos homens foram presos por pretender, segundo o relato, envenenar os alimentos, encravar as peças de artilharia do forte e tocar fogo nos quartéis. A insatisfação na guarnição não parece que foi reduzida, pois outro soldado foi detido no ano seguinte, em abril, sobre a denúncia de atear fogo na casa de pólvora do forte e fugir. É incerto se essas acusações elas são verídicas ou boataria, porque também circulavam muitos boatos. Elas não foram registradas nas atas de governo, mas do governo da companhia, mas um mês depois, vários soldados, e isso foi registrado em ato do governo, vários soldados foram presos por suspeita de fazer um motim no Forte Ernesto, em Antônio Vaz, por causa de comida, falta de comida. Não é coincidência que a ameaça de revolta tenha acontecido em um mês no qual se sabia que a ração sofreu, a ração distribuída, né, sofreu reduções quantitativas. Ainda em 46, em maio de 46, para alimentar os rumores de descontentamento geral da tropa que circulava, os rumores que circulavam entre as tropas do Recife e Antônio Vaz durante o cerco, uma carta, né, segundo o registro, cheia de palavras sediciosas tendentes a provocar motim, tinha sido deixado de frente da casa de um padre. De maneira a aumentar ainda mais a tensão entre o governo e os militares, os soldados passaram, segundo as fontes, a chorar para receber seu dinheiro. Chorar, murmurar, provavelmente. Alguns deles estavam começando até a ser insolentes, a ponto de o governo ter decidido transmitir ordens aos oficiais para manter essa gente dentro das fortificações. Era uma medida que, para evitar que eles fossem ao Recife, reclamar diretamente contra o governo e para se prevenir o que eles chamavam de um desastre. A pressão dos soldados parece ter surtido algum efeito, ainda que a melhoria na ração só tenha acontecido em junho. Mas o governo conseguiu comprar 1.200 libras de carne fresca para a tropa. Em Itamaracá, a situação também não era das melhores. Soldados, né, militares, mal satisfeitos com a ração, se amotinaram. O diretor de Itamaracá, Baltazar Dortmund, escreveu ao governo em 23 de junho de 46 e informou que 2 condestáveis e 2 artilheiros planejavam indicar aos portugueses qual era o lado mais fraco do Forte Orange e preparar as peças de artilharia de modo que eles não pudessem causar danos aos portugueses. 2 deles foram presos e enforcados, enquanto que outros 2 conseguiram escapar. Um alferes e outros soldados também foram detidos, acusados de tentar fugir. Os soldados foram liberados por se entender que cumpriam ordens do oficial chamado Walter Fallu. De acordo com investigações feitas e reportadas ao tribunal militar que julgou o delito, o alferes Fallu, um outro personagem aparece, um sargento de Gdansk, chamado Paulus Vonk, tinham a intenção de fugir do forte durante a noite. No dia 23 de junho, os 2 foram condenados pelo Conselho de Guerra da companhia a serem arcabuzados. Mas 2 dias depois, por interferência dos civis e de oficiais, Fallu foi perdoado. O sargento Vonk não teve a mesma sorte. Os motivos do motim e a deserção não foram citados na carta de Dortmund ou nas atas do governo, mas no mesmo dia da execução do sargento, isso está registrado na ata do governo, o governo decidiu enviar comida para a guarnição do forte, mais comida. Atormentado, mais uma vez, por esses pedidos de dinheiro feitos por militares, o governo da companhia no Brasil fez uma nova cunhagem de moeda emergencial em agosto de 1646.
É verdade que as atitudes ameaçadoras da tropa já tinham levado a companhia a contrair empréstimos para poder contentar essa gente antes mesmo do início da rebelião, de 45. Isso já tinha acontecido uma rebelião de tropas em fevereiro de 45. E mesmo com a chegada de reforços nos anos de 46, reforços em tropas em 46 e 48, as condições de existência na colônia não foram muito alteradas. Pelo contrário, a chegada de grandes contingentes costumava agravar ainda mais os problemas logísticos enfrentados pela companhia, que tinha uma grande incapacidade de alimentar com satisfação seus homens. O governo ia enfrentar novos distúrbios com a gente enviada para resgatá-los e aliviá-los do cerco imposto pelos luso-brasileiros. Os integrantes da frota de 1647, né, comandada pelo almirante Witte Cornelissen de Witte, eles vão chegar em 48, eles não precisaram de muito tempo para entrar em confronto com o governo. Segundo de Witte, além de muitos dos homens, né, desses homens que vieram, terem chegado em um estado miserável por conta da viagem prolongada, eles foram providos com alimentos em péssimo estado de conservação e acomodados em alojamentos que ele chamou de fétidos e apertados. Para piorar, eles foram informados, né, esses homens da frota de 1647 foram informados antes da partida para o Brasil que iriam receber, pelo recrutamento, 2 meses de soldo adiantado, no embarque para o Brasil. E foi no embarque para o Brasil que eles souberam que o dinheiro ia ser enviado pela companhia para o local, ia ser enviado para o Brasil. Vocês não vão receber aqui, vai ser lá. Chegando no Brasil, eles receberam como resposta dos membros do alto governo que eles não sabiam nada a respeito do assunto e que eles deveriam aguardar com paciência. Os ânimos, obviamente, ficaram exaltados quando o governo decidiu pagar 1 mês de soldo apenas para os oficiais. E essa atitude deixou a soldadesca tão indignada que, na noite anterior à Batalha dos Guararapes, muitos falavam em coro, segundo De Witte, que somente os oficiais deveriam lutar, já que somente eles receberam dinheiro. E que, sem o pagamento, eles não queriam combater. A batalha parecia perdida antes mesmo de começar. Segundo os relatos de 2 oficiais presentes na batalha em Guararapes, o tenente-general Sigismund von Scope e o coronel Cornelis von der Brande, deserção e baixo moral influenciaram decididamente no desempenho dos soldados. Obviamente, pesaram na derrota a irregularidade do terreno, a lentidão das tropas, que estavam viajando com provisões, porque eles pretendiam passar muito tempo na Muribeca, sem falar na disposição dos rebeldes no campo de batalha, as táticas mais condizentes com o terreno e, principalmente, o seu moral elevado. Em um dos momentos, né, eu falando, né, propriamente da batalha, em um dos momentos mais confusos do conflito, né, quando a vanguarda e o corpo de batalha da tropa da companhia foram desbaratados e rechaçados pelas tropas luso-brasileiras, após um encarniçado combate corpo a corpo, muitos soldados da companhia fugiram. Outro indício do péssimo moral da tropa fica evidente durante a preparação de um contra-ataque da retaguarda comandada por Van der Brande e por outro coronel chamado Guillaume de Hautain, que chegou à frente de batalha quando a confusão já estava instalada entre os homens. Antes de avançar, o Van der Brande disse ter ido de regimento em regimento, tomando de todos os soldados um novo juramento de fidelidade à companhia. Ele pedia que os homens agissem como leais soldados, está registrado, e honrassem o voto de fidelidade à companhia. Essa investida não foi levada, né, essa investida que ele fez não foi levada adiante porque o von Scope, ferido, repassou o controle da operação para Van der Brande e o deixou encarregado, deu a ordem para que ele segurasse a posição da tropa no campo de batalha até o cair da noite, quando então ele deveria voltar para a leiteria, que era o ponto de reunião do exército na praia. Ou seja, não vamos tentar dobrar o inimigo, vamos recuar, esperar anoitecer e ir embora. Essa decisão de retirada
né, feita por escopo, ela teve por esteio, né, a acentuada baixa de sua força, e segundo ele, e registrado em tabela, né, com o número de mortos, né, ele teve uma redução de 1.500 homens. E isso foi confirmado também pelo relato do Van den Brande. E a deserção tem um papel nessa diminuição quando a gente observa as baixas do Exército, que foram contabilizadas em 501 mortos, 556 feridos. O restante provavelmente era formado por desertores ou gente que desapareceu, por ter sido morta, por ter sido deixada ferida. Não é um número pequeno. Outro episódio, né, reacenderia a insegurança do governo em relação às suas tropas, e ocorreria na noite do dia 21 de abril. Aproveitando-se da concentração de tropas luso-brasileiras em Guararapes, a companhia levantou um contingente de cerca de 240 homens sob o comando do capitão Hans Vorhal e direcionou essa gente para dominar Olinda e um reduto na parte baixa de Olinda. E essa gente marchou para Olinda, mas quando percebeu a aproximação de uma pequena força luso-brasileira de aproximadamente 50 homens, os soldados da companhia, segundo Vorhal, em lugar de esperar e resistir, afinal eles tinham notável vantagem, eles fugiram e deixaram os oficiais e alguns militares para trás. E essa gente, esses soldados, chegaram em desordem no Recife e adentraram na cidade, pela porta da cidade, bradando pelo pagamento e assegurando, né, que iriam continuar sem trabalhar até receber o dinheiro prometido. E aí a companhia, os dirigentes da companhia, temendo um motim generalizado, hesitou tomar satisfações e não punir os soldados, porque eles percebiam que havia uma insatisfação geral e um comportamento amotinador entre a tropa. E aí os conselheiros do governo acabaram decidindo pagar um mês de salário em dinheiro para a tropa veterana e também para os soldados que vieram com a frota de socorro de 1647, ainda que isso tivesse levado a companhia a esvaziar completamente o seu caixa e queria fazer falta na obtenção de alimento para suas próprias tropas. Então, esse foi o melancólico desfecho na ótica da companhia, tá? Da primeira Batalha dos Guararapes. Esse relato, tá, baseado em fontes neerlandesas parcialmente exploradas pelos historiadores, não diminui o feito das tropas luso-brasileiras, mas serve para repensar um episódio relatado apenas ou usualmente por um lado, que prefere evitar mencionar elementos que podem, talvez sobre algum prisma, desmerecer a vitória portuguesa. Deixando de lado a omissão, podemos, pelo menos, ter mais elementos que nos ajudem a entender melhor o episódio, independente do uso que se quer dar à história. O destino do Brasil sob a ocupação da companhia pode até ter sido selado com as flagorosas e decisivas batalhas em Guararapes, mas observando a condição e o moral das tropas da companhia, a gente pode dizer, no mínimo, que a situação dos neerlandeses no Brasil parece ter saído de controle antes mesmo dos confrontos em Guararapes. E é essa a minha reflexão.